Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite a todos dessa comunidade terrestre. Sejam bem-vindos ao nosso 30º vídeo da Agenda da Reforma Íntima. Meu nome é Jorge André, sou voluntário da AME e convido todos nós a participarmos dessas lições muito benignas para o nosso espírito, para a nossa conduta. Hoje é com muita alegria, dia 14 de maio de 2020, estamos diante de uma pandemia mundial e precisamos emergencialmente aliviarmos nossos corações e trabalharmos voluntariamente pela nossa reforma íntima. Hoje a agenda da reforma íntima nos faz a seguinte reflexão: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 5. Jesus quis dizer que temos que transformar as coisas velhas pelas coisas novas. Na lei de Moisés, mal interpretado por algumas pessoas, com todo respeito às outras religiões, falamos de uma forma ecumênica, espirituosa, mas a nossa interpretação é a que Jesus disse aos apóstolos. Podemos também utilizar o sábado, isso é, a gente tem que dar nova vitalidade aos nossos trabalhos voluntários, aos trabalhos espontâneos, ao nosso propósito de vida. Se o Pai, como Jesus disse, até hoje trabalha, por que a gente não pode trabalhar, se voluntariar, se dedicar aos nossos irmãos ao sábado? A sugestão para a prece diária é rogar a Deus ao combate ao orgulho, porque é um defeito, atrasa as nossas virtudes e nos prejudica muito ao avanço moral. A meta do nosso dia é ter coragem de ser humilde. Ser humilde, já falei nos outros vídeos, é se ligar à terra, ao humus, é ter conotação ao seu chakra básico, a produção, a transformação. Não é ser besta, não é ser abestalhado, como diz a linguajar no Brasil e em várias de nossas regiões. Ser humilde é preservar os ensinamentos do Cristo, ter conduta reta e não ter mau caráter, né? É sermos humildes para sermos elevados, porque somente a virtude a virtude da humildade faz com que a gente ascenda. Porque, olha só, somos ofendidos, temos que perdoar. Somos cutucados, temos que ter tolerância. Tudo isso nos dá coesão espiritual, nos dá fortaleza. Pessoal, no 30º vídeo da Agenda da Reforma Íntima, nós somos todos nós presenteados pelo livro Constelação Familiar, psicografado por Divaldo Pereira Franco, escrito por Joana de Ângeles, uma missionária espírita que escreve no plano espiritual sobre a evolução psicológica que já deveria ter sido feita no nosso planeta, mas devido aos atrasos morais, nós ainda não avançamos nesse nível. E ela começou a psicografar para antecipar essa beneficência para todos nós. Hoje o capítulo é o 6º e fala da presença dos avós. O que é que essa leitura maravilhosa de Divaldo nos presenteia? Que o milagre da vida orgânica, através da fecundação e através das várias multiplicações dos seres vivos, nos provoca a existência do duto e da constelação familiar. A sucessão natural daqueles que chegam em relação aos que se encontram e já retornaram é grande e forma uma colmeia humana diversificada em níveis etários, transferindo experiências de uma geração para outra. Esse processo é o processo educativo, que não se restringe somente às gerações passadas e não somente à família como um todo. Ela se estende a hábitos e à correção de condutas equivocadas e gera a construção de novos costumes éticos morais
e nos dá a convivência e plasma essa convivência e esse aprendizado aos aprendizes novos. Nesse conjunto de experiências do lar, os avós desempenham papel fundamental, né? E a gente só não pode extrapolar, e a leitura de hoje ela é muito orientativa nesse ponto. Ela fala aqui que é inadiável a compreensão dos deveres nos quais compete aos avós. Cabe aos pais as graves responsabilidades da orientação dos filhos que colocaram no mundo. Às vezes, os pais geram, né, aqueles filhos por uma irresponsabilidade sexual, ou por um desregramento egoístico, ou pelo próprio impulso, e aí eles colocam essas crianças para os avós criarem. O Divaldo ele faz aqui, né, duas comparações que eu achei interessante. Primeiro, quando os filhos elegem seus parceiros, nos quais se unem, eles não necessitam da intervenção dos pais. E por que depois que tem os filhos, os avós têm que assumir as consequências? Então, cabe-lhes a assunção dos deveres em relação à prole, não transferindo para os atuais avós a contribuição que não deve ir além de cooperadores daquele netinho querido que nasceu. Basta uma reflexão singela. Vocês gostariam que os pais de vocês interferissem na maneira de conduzir as nossas escolhas? Não, ninguém quer. Então a gente não pode fazer a mesma coisa. Ele destaca aqui que os filhos, especialmente femininos, aturdidos de irresponsáveis desejos, desejando viver desregramento sexual, quando se tornam mães, sem estrutura, ao invés de haverem tomado providências para evitar a fecundação, jogam os filhos desse desamor e da leviandade como se fossem crias abandonadas, partindo para as novas condutas. Pessoal, isso é muito sério. E o que eu achei mais interessante é que ele fala que essa ignorância ela atinge as duas classes sociais opostas, né? As classes menos favorecidas, economicamente mais desfavoráveis, os pais prosseguem adiante, deixando os filhos praticamente abandonados à situação tormentosa. E nos lares mais abastados, né, mais aquinhoados, mais condição financeira, os avós exageradamente assistencialistas assumem essa responsabilidade e essas crianças passam a ser crianças de pais órfãos. Então é muito sério e isso afeta muito a nossa sociedade do ponto de vista humanitário. Agora mesmo eu vi uma amiga minha me falando que ela, quase chorando, uma mensagem maravilhosa, que as mensagens que ela faz sobre historinhas infantis está sendo passada lá na África do Sul, países pobres atingidos pela guerra, pelo fronticídio, pelo homicídio, pelo feminicídio, por tudo que está aí assolando as famílias. Pais às vezes com AIDS que morrem, as crianças ficam órfãos, e essas historinhas dela estão sendo lidas com esses voluntários sem fronteira. Então assim, é a mesma coisa, a pessoa não tem o conhecimento, né, na família, no caso de uma família muito pobre, e até desencarna, e as crianças ficam ali jogadas, coitadas. Então isso começa a gerar turbilhões de conflitos, e os avós são pais por segunda vez. Mas isso não os credencia de que eles devem, às vezes, quando assumem esses filhos, dos filhos, exonerarem os genitores, de forma nenhuma. Agora, cada família, como diz o Divaldo aqui, tem que cuidar do seu processo. Multiplicam-se também atualmente, sob pretextos de justificações descabidas. E aí, pessoal, vem a consequência de tudo isso. Como vocês sempre não utilizaram o respeito aos avós, aos pais que vão se tornar avós, esses pais envelhecem. E aí são abandonados os pais idosos, afastados dos netos, atirados em prisões douradas, em asilos de luxo, que são visitados uma vez por mês pelos filhos, né, desditos, como podemos falar. E ao invés também, né, de se ter esse cuidado com os pais, que são os avós,
né, os pais dos nossos pais, essas criaturas são jogadas em asilos, como ele diz aqui, abandonados nos túguros da miséria onde residem, e longe dos nestinhos que eles constituiriam com a inocência, a garulice peculiar à infância. Isso aqui também é outro extremo, né, do egoísmo desses filhos. E ele finaliza aqui de uma maneira que eu acho interessantíssima. Na construção também familiar ocorre, certo? Não poucas vezes os pais, no caso os avós, serem jogados nos porões dos quartos dos fundos, dos lares confortáveis e proibidos de aparecerem para não causar constrangimento aos filhos saudáveis, ingratos, desfilando nas reuniões domésticas a ilusão com seus amigos. Aí ele finaliza e arremata: todos, porém, envelhecem, enfermam e morrem. É a lei da vida. Os avós na família são bênçãos de amor que nunca devem se transformar em focos de dissensões ou de malquerência. Meus irmãos, essa é a nossa mensagem da Agenda da Reforma Íntima. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa às vezes estar fazendo um vídeo assim meio que, né, sério, às vezes até com cara de preocupado, porque às vezes os assuntos são realmente preocupantes, mas também são instigantes e que devem estimular-nos a fazer a nossa reforma íntima. Mas vamos fazer sem martírio, com alegria e com a reflexão profunda tocando nossos corações, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Fiquem com Deus, Nossa Senhora abençoe a todos.